Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast focado Construindo Conceitos. Eu sou Fabiana Okamoto, sou mãe do Bento e do Antônio, sou arquiteta, empresária, estou à frente da Okamoto Construtora e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, sobre o empreendedorismo feminino. E aqui na mesa a gente está com 3 mulheres de peso e eu vou pedir para que vocês se apresentem, então, para a gente poder começar o bate-papo. Eu vou começar com a minha amiga Ana Rocha, que já está mais familiarizada com a gente aqui no podcast. Olá, gente. Ana Rocha, sou mãe do Felipe, engenheira civil, o mercado, com muita honra, recebo o nome também de arquiteta, porque eu fiz toda a minha pesquisa de doutorado e pós-doutoramento nessa área. Eu sou empreendedora no setor da construção civil, mas eu entendo que empreendedorismo a gente tem desde a hora que nasce, monta a nossa casa, monta a nossa família, porque ser empreendedor é fazer acontecer. Então, só corrigindo aqui a Fabiana, nós estamos com 4 mulheres incríveis. Obrigada. Você também aqui conosco. E aí eu vou passar a palavra à Vivian Kozer, também arquiteta. Vivian, por favor, se apresente pra gente. Eu sou Vivian Kozer. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Ana encontrei a última vez também numa ação muito importante que era do Green Building, então é uma honra estar aqui. Eu sou arquiteta, sou mãe do Arthur, de 8 anos. Sou empresário também, porque eu também tenho uma linha de imóveis e tenho uma atuação muito intensa no mercado da construção civil e todas as ações que eu acredito são muito importantes para a gente ter um futuro melhor com relação a construções mais conscientes. Então a gente tem algumas disciplinas, além disso também sou embaixadora do Instituto Terra, que é um instituto de reflorestamento do Sebastião Salgado e da Lélia, e enfim, embaixadora também da Vitória Stone Fair, que é a única feira da América Latina de rochas naturais brasileiras, que também é o DNA do meu trabalho. E ao longo aqui dessa conversa eu vou contando mais detalhes de tudo que a gente consegue se organizar para fazer. Maravilha, obrigada. E aqui do meu lado direito tá minha amiga também, a Tati Cruz, super parceira nossa da Okamoto, a gente sempre tá junto. Tati, por favor, se apresente. Primeiro, boa tarde, muito obrigada pelo convite, Fácil. Eu tô muito feliz de estar aqui com 3 mulheres tão incríveis. Eu sou a Tati Cruz, eu trabalho com empoderamento feminino através do empreendedorismo. Eu sou fundadora da Galáxia Academia de Empreendedoras, que já formou e capacitou mais de 80 mulheres dentro da comunidade de Paraisópolis. E sou fundadora da Galáxia Beauty, que é uma marca de cosméticos e dermocosméticos pensada junto com mulheres de Paraisópolis para poder gerar renda. E mãe do Pietro, de 15 anos. Bom, gente, a ideia, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Nós estamos com uma mesa só de mulheres, mas é pra gente falar de uma forma ampla e geral, né? A gente não quer ficar naquele lugar de lamentações. Então, o que a gente fez? Nossa equipe selecionou algumas perguntas que estão em alta e a ideia é que cada uma vai escolher alguém para responder e vai tirar uma perguntinha da nossa caixa preta. Vamos começar? A Tati escolhe alguém para responder? Dinâmica interessante. Adorei. Vou começar com a Vivian. Quais são os recursos e apoios disponíveis para os empreendedores? Existem programas, organizações ou redes de suporte que podem ser úteis? Bem, eu confesso que para quem é empreendedor, eu acho que tem que ter uma base de pesquisa, de estudo muito grande. Então, acho que os livros eu confesso que todos os livros que eu li até hoje foram muito importantes para eu buscar minhas inspirações, o foco que eu quero dar no futuro, assim, nos próximos anos. Então, eu estabeleço minhas metas e aí eu me organizo numa forma como é que eu posso me estruturar para eu conseguir alcançar essas metas. Então, isso é muito minha força motriz para eu conseguir trabalhar com todo o gás e energia que eu tanto adoro o que eu faço. Mas eu acho que os livros e todas as pesquisas que a gente pode fazer hoje na internet, a gente tem hoje, eu adoro assistir os TEDs que a gente tem hoje disponíveis, eu adoro assistir os TEDs, porque cada hora é um assunto tão importante e tão me faz com que eu busque informações muito amplas, mundo afora. Eu adoro visitar feiras, mundo afora, para entender como é que o mercado está se comportando, o que tem de novidade. Então, eu viajo bastante. E uma coisa legal também que eu acho interessante, já tenho uns 2 anos. Eu comecei com acompanhamento de coaching. Uma pessoa que mora fora do Brasil, é um olhar bem global. E isso fez também eu direcionar todo meu mindset,
que eu vou focar no mês, me estruturar para eu ter esse guia de uma forma mais estruturada, porque tudo que a gente coloca foco, a gente consegue se organizar e atingir nossas metas com mais facilidade. Então, empreender é isso, é botar foco, a gente não querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente estabelece o que realmente vale a pena naquele momento, bota foco e aí começa a se organizar para a gente não se perder ao longo de tantas as tarefas que a gente tem ao longo do nosso dia. Então, é muito intenso, mas eu tenho essas disciplinas aí como pesquisa. Excelente. Eu queria Posso? Pode. Só queria complementar umas coisas que concordo plenamente com tudo que você disse e acho que a gente ter um mentor, que eu acho que é uma coisa que a Tati também fala bastante, isso faz toda a diferença. Porque quando a gente tem uma pessoa... Primeiro que ser empresário é super solitário, né? No meu caso, por exemplo, que eu não tenho sócio, é muito solitário. Você é síndrome... Uma vez me falaram disso, da síndrome do último homem. Então, a última decisão é sua. O que acontecer dali para baixo é a responsabilidade sua, né? Da vida e vai impactar a vida de várias outras pessoas. Então, acho que o fato de você ter um mentor é super importante. Para minha carreira foi essencial. Eu fiz um coach uma época com a Mara Bilal, uma fonoaudióloga super conceituada, e foi um divisor de águas. E eu acho que eu traria também algumas outras opções para quem está começando ou para quem quer dar uma guinada na carreira, que seria o Sebrae. O Sebrae para a gente também foi importante de ter uma ideia de como organizar, né, uma carreira empreendedora. Eu venho de família onde meu pai é médico, então eu não tenho ninguém que tenha sido empreendedor na família, eu tenho essa visão. E o Sebrae me ajudou muito, o Senai me ajuda muito até hoje a ter alguns focos diferentes, a estruturar, ir atrás de consultoria para poder se organizar. E muitos deles são gratuitos, os cursos e consultorias. Sim, essa parte de mentoria é muito importante mesmo, assim, né? Direcionado ao meu negócio, por exemplo, que é trabalhar com esse empreendedorismo em territórios periféricos, essa base de capital intelectual é muito difícil para a gente poder ter e disponibilizar. Então, o Senai também foi muito importante, o Sebrae também é um parceiro, a Ernst Young também, né? UI também foi uma parceira para poder fazer a validação de negócio. Quando a gente fala de todo o planejamento financeiro, a gente fez também parceria com a Álvares Marçal, então é buscar quais são as conexões. Tem muita gente, eu sou muito otimista, eu sou uma otimista esperançosa assim, no empreendedorismo, porque eu acho que tem muita gente fazendo um movimento legal de se ajudar e de levantar. A gente não está nem falando só do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo geral. E eu acho que o poder público também, ele está vindo olhando para isso com vários programas para poder desenvolver. Eu queria complementar, concordo com tudo que foi colocado aqui na mesa, mas a Vivian começou falando da questão dos livros, né? Eu amo o livrinho. E então acho que a base é a educação. Essa educação pode vir por meio de uma mentoria, ela pode vir por meio da consultoria do Sebrae, do Senai, mas as universidades também têm um papel muito preponderante nesse sentido. Porque quando a gente tem acesso à informação, a gente pode tomar a decisão. Mesmo que a gente seja a última pessoa na tomada de decisão, existem inúmeros estudos de caso, existem outras situações que a gente pode tomar como exemplo. Eu defendo muito a educação como base de qualquer segmento. E no caso do empreendedorismo, não seria diferente, né? Então, a gente utilizar as bases das universidades, os cursos e, sem dúvida, toda a bibliografia que a gente tem. Sim, vou pegar o gancho de novo, tá, gente? E pegando esse gancho da parte educacional, que é muito importante mesmo, quando a gente começa a falar muito sobre essa parte da educação, que é extremamente necessária, porque a educação liberta, o conhecimento te liberta, afasta muito quando a gente fala de alguns territórios e para algumas pessoas quando a gente fala direcionado só da universidade. Então, a gente acaba criando articulações e conexões de tanto cursos ou, enfim, mini capacitações voltada para esse público para que desperte e para que ela tenha um olhar de que para eu posso. Então, dentro da Academia de Empreendedoras, de forma gratuita, a gente tem uma trilha que vai de toda a parte de capacitação voltada para vendas e parte, enfim, tudo que é comercial, mas a parte espiritual, a parte filosófica, a parte de idiomas, tudo que ela entender que vale a pena para ela e para a família, a gente tem toda uma trilha também com parceiros, uma parte educacional que elas fazem no digital. Isso. Como você coloca o papel do setor público, as academias entram nesse papel. Eu acho que é importante colocar que a Universidade de São Paulo dispõe de inúmeros cursos gratuitos em todas as áreas de conhecimento. E às vezes o mercado, a sociedade civil,
não tem conhecimento disso. Então Exato. é importante, eu acho que é por aí. Exato. Maravilha. Agora a pergunta a caixinha vai para a Vivian e a Vivi escolhe alguém para responder. Vou fazer para a Ana, hein? Quais são as características e habilidades que são importantes para empreendedores desenvolver? Persistência. Concordo muito. Resiliência ali. Resiliência, mas acredito que a gente precisa ter disciplina, rotina. A cabeça de um empreendedor, ela precisa ser organizada, porque a gente está em todas as áreas. Eu trabalho no setor da construção civil. Tem um aspecto técnico, tem um aspecto tecnológico, né, técnico ali na construção, mas tem gestão, tem recursos humanos, tem várias e várias áreas. Na mesma hora, a gente está tomando N decisões. A gente não se concentra em um único assunto. Né? Dependendo do dia, a gente pode bloquear ali algumas horas, mas quando a gente sai daquele momento que a gente bloqueou, são N perguntas, N questionamentos. Então, resiliência, persistência, mas antes de mais nada, disciplina. Acredito eu. O que você acha? Maravilha. Tati? Eu acho que é muito disso mesmo, assim, né? Eu sempre coloco muito, tanto do meu caso quanto de novos empreendedores que eu acabo vendo, a gente tem que colocar tudo para tracionar muito rápido, errar, porque a gente sabe que vão acontecer vários erros mesmo no caminho, mas errou... Daí a resiliência de você, peraí, agora vírgula nesse assunto, ponto nesse, vamos pro próximo, sem perder o foco, com muita dedicação, e a disciplina, ela é interessante e importantíssima justamente para que a gente não saia do trilho. Isso. Então, assim, o planejamento é aquele, a gente tem um local para chegar, a gente tem um ideal, mas ao mesmo tempo vão vir outras oportunidades, porque uma startup, ela é orgânica, ela vai crescendo, uma oportunidade que você pensava lá atrás no plano de negócio, ela vira uma outra no meio, mas eu acho que se você não tiver disciplina, você se perde muito, porque a gente pensa em várias oportunidades e aí sem a disciplina a gente acha que toda oportunidade é oportunidade e às vezes não é. Na pergunta anterior, a gente deu muito destaque à importância da mentoria. Eu também tenho um mentor, né? E o mentor sempre coloca para mim, precisa da disciplina e tem que tomar o cuidado de, às vezes, colocar o problema dentro de uma caixinha. Deixa ele lá, porque não é o momento ainda de você resolver. Naquele momento, a gente tem que ter foco para buscar uma solução mais imediata de um determinado tema. Então, essa disciplina te permite colocar alguns assuntos na caixinha para que a tua ansiedade não suba. Porque eu acho aqui talvez seja algo em comum de empreendedores, se a gente não tomar cuidado, a ansiedade vem primeiro, não é? Tem só uma coisa que eu queria complementar, até fazendo uma reflexão sobre a resposta da Ana. Eu acho que uma coisa também que acontece muito comigo, eu acho que antes de mais nada, acho que para qualquer, essa vontade da gente querer fazer acontecer com as coisas, a gente tem muita paixão pelo que faz. E isso é uma coisa que, assim, imagina, minha família são de empresários, eu sou a única, eu fui a primeira arquiteta da família, eu falo que eu comecei do subsolo, então tudo que eu construí até hoje foi feito com muita dedicação, foi uma trajetória que foi de muita batalha e eu acredito muito que se a gente tem essa paixão, esse amor envolvido, e tendo foco, claro, eu acho que, inclusive, eu vou contar para vocês, eu adotei um método do OKR no escritório, já tem uns anos, e eu tô muito feliz com o formato que você tem desenvolvido. Então, Object Key Results, é você botar foco no que realmente é importante naquele momento. Então, eu adotei esse método, eu tenho uma consultoria com essa empresa, que é a Bizart, que me dá toda semana foco não só no meu trabalho, como todo o meu time, para a gente conseguir, com amor, com foco, com tudo que é importante naquele momento, no período, a gente não se perder no meio de tantas demandas da nossa rotina. Então, isso aí faz com que a gente consiga ter dias produtivos e, é claro, quando o empreendedor tem dias produtivos, a gente termina um dia feliz. Então, acho que assim, o que a gente quer? Todo mundo quer ser feliz. Então, assim, trabalhar com o que gosta, eu acho que isso faz parte de um ciclo, uma jornada diária que faz todo dia a gente dormir feliz e acordar animado para trabalhar, faz com que a gente tenha essa vontade de fazer acontecer. Então, é todo um formato da gente realmente ter disciplina, ter essa garra, essa disposição de batalhar pelos nossos sonhos, e isso, sinceramente, é também o que me faz acordar todo dia no gás, a 1000 por hora, para eu conseguir botar em prática toda a minha meta da semana. Então, é um ciclo, mas é
é gostoso. E quando a gente atinge essa rotina, esses objetivos, é tão gratificante. Eu acho que isso faz muito sentido. Não sei se pra vocês, mas assim, felicidade tem que estar acima de tudo. Eu gostaria de complementar também, eu colocaria aí mais algumas pecinhas que eu, na minha época de adolescente, eu sempre ouvia, fulano tem um espírito empreendedor, porque era criativo. Eu acho que um empreendedor, você tem que ter visão. Isso não é a visão que eu digo, se a gente for pegar nós três, cada uma, quando você foi partir para as ideias muito voltadas para as pedras, você colocou um conceito ali na tua carreira inteira, você tem uma estrutura, uma coluna dorsal. A Ana, quando ela traz o meio ambiente como respeito e cultura, ela também cria. A gente na Okamoto, a gente pegou e teve a visão de que no mercado da construção civil, reforma, voltado para arquiteto, era uma coisa que a gente não tinha tanto concorrente. A Tati também conseguiu ter a visão de ver qual que era a carência daquelas mulheres da periferia e todo o ecossistema que ela poderia criar. Então eu diria que visão de negócio é muito importante, que eu conheço várias pessoas que são criativas, se perde também, né? Foco é super importante, mas que não consegue fazer as coisas rodarem. Então eu diria que, na minha concepção, visão é muito importante. Acho que coragem, porque quem não tem coragem não empreende. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque a gente tá no vício da adrenalina. O tempo todo a gente tem que tomar decisão. O tempo todo é arriscado. Até quando a gente vai focar, a gente tem que decidir, porque você tem um monte de coisa pra fazer. Tem que ser rápido. E tem que ser rápido. Você tem que ser ágil. Tem que ser rápido. E aí tem uma coisa que eu acho que é super importante para o empreendedor, que é a competência. Você tem que ter competência para desempenhar um papel dentro daquilo que você faz, porque não é só ter dinheiro, né? Como você falou que você começou do subsolo, se ralou ali, mas não foi só suor, foi competência, foi visão para poder colocar o negócio para funcionar. E aí tem uma outra coisinha também que quando a gente fala do mentor, eu acho que vem, que é a humildade. A humildade de saber, quando você falou que você tem uma pessoa, uma empresa que te dá uma consultoria, né, dos OKRs, é saber até onde a gente consegue desenvolver na nossa equipe, até onde a gente precisa trazer alguém de fora para nos ajudar. Então eu acrescentaria mais esses 4: visão, coragem, competência e humildade. Eu acho que o empresário ele tem que ter muito... Na verdade, ele tem que ter muitas características, né? A gente vai com disciplina... Isso, como você põe tudo isso em prática? Com disciplina, resiliência... Eu acho que humildade, na verdade, eu acredito que é a base de tudo. Pra vida, né? Por quê? Você até desenvolver um projeto para pessoa que acha que sabe tudo, como é que você vai conseguir ajudar a pessoa? Porque a gente tá aqui, por exemplo, qual que é a minha meta sempre? Em todo projeto é conectar o homem com a natureza. Então, por que eu fui buscar as rochas? Primeiro, por avaliação do ciclo de vida dos materiais. Então, assim, isso é muito importante pelo Green Building. Então, tem 20 anos que eu me aprofundei no setor das rochas, descobri que o Brasil tem uma imensidão de materiais naturais incríveis, e isso é muito importante, a gente fazer especificações corretas para gerar menos resíduo no futuro. E é claro, toda essa conexão do homem com a natureza através dos materiais que a gente especifica faz com que a gente qualifique a vida dos clientes, dos usuários de nossos projetos. Então isso é muito uma premissa de onde eu boto foco no meu trabalho. Mas outra coisa importante, não só essa questão da conexão do homem com a natureza, é a gente entender todo esse formato que a gente consegue estruturar os nossos valores, buscando esses apoios externos de pessoas que podem entender melhor do que nós uma gestão administrativa de tempo, porque administrar nosso tempo é um exercício diário, concordam? Sim. Pelo menos assim, eu sempre tive muita dificuldade, porque eu tenho muita demanda o tempo todo, e aí eu tento o quê? Me organizar, pedir apoio externo, assim, eu preciso botar foco, porque se eu quiser numa semana fazer todas as minhas demandas de uma vez só, eu não vou conseguir dar conta. E aí muitas pessoas perguntam, mas como é que você consegue dar conta de tanta coisa durante o dia ou durante a semana? Eu acho que é isso, a gente tem que botar foco no que importa naquele momento e seguir em frente. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. Agora você só tem a mim mesma. Não, eu posso perguntar a mim mesma. Verdade. Imagina, olha a humildade aqui. Brincadeiras à parte, vamos lá, Fabiana, nossa arquiteta. Como construir uma rede de contatos sólida e aproveitar as conexões para impulsionar seus negócios? Cara, sabe que eu ouvi muito na minha carreira que eu sempre tive sorte. Mas, na verdade, eu sempre estive em vários lugares. Então, assim, na época que eu tava na faculdade, vai ter um evento do CREA. Eu tava no evento do CREA.
todos os eventos da universidade eu tava lá e não tava a passeio. Eu tava com foco para fazer network e conexões. Isso eu acho super importante. Então, assim, todo lugar que eu vou, até lugares que você não faz ideia que você vai conhecer alguém que seja relevante, que possa ter uma troca, eu aproveito cada detalhe, cada pessoa, para você conhecer. Eu acho que quando você tá muito fechado no teu grupo, você não abre para conhecer pessoas externas, você tá limitado. Então a gente pode falar assim, network, eu vou em tal grupo, tem um grupo de ensino que chama G4, que ele vende muito essa ideia de você ter os network, né? Thales, você tá né? ali, isso. Conheço. E na verdade, se a gente aproveitar a hora que você sai, que você vai numa padaria, eu adoro conversar. Então eu vou na padaria, eu tô ali um minutinho, já paro, converso. Na Feicom, não tinha lugar pra comer, tinha um cara sentado sozinho, eu perguntei já se eu posso sentar junto com ele, e já vou puxando assunto, e já vou conversando, e aí isso eu acho que você vai construindo, quando você tem uma vontade nata de conhecer o ser humano, eu acho que dali vão saindo conexões. Olha, a Tati, eu tinha conversado com ela uma vez, e aí acabou que a gente continuou tendo troca, e, sabe, eu tô sempre aberta. Então eu acho que o network não dá pra ser forçado, na minha opinião, sabe? Claro que você pode fazer parte de alguns grupos, como tem vários grupos de empresários que você paga pra estar lá, e pode ser que isso dê resultado, não sei, nunca participei, mas eu acho que o network, a rede, ela vem muito, ela nasce de forma genuína, né? E aí é o momento que você consegue ter o contato, ligar pra pessoa e pedir, falar, olha, você pode me ajudar com isso? Eu tô com uma dúvida, o que você acha dessa ideia? E eu acho que essa conexão natural, que pra mim foi o que fez sentido. Posso complementar? A Fala falou ali uma palavra para mim que ela é perfeita para poder falar sobre o que é realmente networking. Eu vejo todo mundo muito preocupado em fazer networking, eventos para networking. Eu acho que você tem que ser genuíno, sim, em qualquer lugar. Pode ser na padaria, pode ser aqui sentado, pode ser enquanto eu tô esperando ali começar, você tem que ser genuíno. E eu acho que mais do que networking é a habilidade de se comunicar. Sabe, a habilidade de você realmente falar, de você conseguir expressar o que é o seu sonho, o que é o seu desejo, o que você, de forma, né, olha, isso aqui é genuíno pra mim, isso aqui faz sentido pra mim, eu acho que eu consigo, me incomoda um pouco pessoas que são omissas. Então, às vezes, uma ajuda que não é pra mim, eu posso... não vou falar que é pra Ana, assim, eu sei que a Ana, aquilo seria interessantíssimo pra Ana, e a Ana não tá na mesa. Mas é legal eu apresentar a história da Ana, a empresa da Ana, o que eu posso fazer com a Ana. E isso vai me gerar um network lá na frente, isso pode me gerar alguma outra coisa lá na frente. E sem ter tido, né, esse olhar. Então, eu acho que você tem que ser genuíno e tem que ter uma habilidade de se comunicar muito bem, assim, sabe? E eu acho que o networking é feito dessa forma. Não existe pra mim, vai num evento pra fazer. E não deu tão existe certo. sorte, né, Tati? Não Existe trabalho, muito trabalho. É garra e determinação. É garra e determinação. E foco, né? E foco. Olha, essa história do network é tão incrível que, assim, eu e a Fabiana, nós nos conhecemos de uma forma muito aleatória, inclusive dentro da favela de Paraisópolis, a gente acabou mantendo contato fora isso, e eu pedi ajuda dela para poder ajudar uma revendedora, uma empreendedora de Paraisópolis, cadeirante, que eu falei assim, a gente precisa ajudar ela. Ela me pediu ajuda para pintar uma parede. Eu posso tentar essa ajuda para conseguir uma lata de tinta, um pintor, isso eu consigo fazer, mas assim, se eu vou fazer isso, por que a gente não reforma o espaço dela? Por que a gente não consegue fazer? E a Fabiana, com todo o interesse, foi para Paraisópolis, nós almoçamos, andamos, conhecemos um pouco a região, e a partir dali nós conhecemos outros empreendedores, e a gente identificou uma outra dor, e que a gente está conseguindo resolver agora no próximo mês, 2 meses, que vai ser um coworking, o primeiro coworking de empreendedores de impacto social dentro da comunidade de Paraisópolis. Então, assim, a partir de uma ajuda, a partir de não ser omissa, a partir de uma amiga que falou, não, também topei a ideia, a gente construiu algo muito maior. Então, acho que networking é isso, assim, sabe? Tati, eu queria te falar até uma coisa, me veio aqui uma ideia. Eu fiz um trabalho que me motivou muito recentemente, e eu queria jogar aqui na mesa, porque eu acho que vale a pena de registrar. Você falando dessa questão desse trabalho lá em Paraisópolis, eu fiz há mais ou menos uns meses atrás um trabalho com uma construtora, que eu estava inserida nessa obra, e aí eu estava notando, eu tenho muita preocupação com o desperdício e com o resíduo. Isso é um problema no mundo. E aí a gente fica com aquela questão, aquela dor, né? Por que isso dessa forma? E aí eu notei que o empreendimento inteiro, muitas pessoas não iam usar os materiais e não teriam nem para onde deixar esse resíduo. Sim. Então, você falando dessa questão, Tati, o que eu acho que é legal jogar aqui? A Ana sabe, eu acho, dessa história.
eu consegui com que esse empreendimento doasse tudo que cada apartamento não queria, cada morador não queria utilizar dessa obra, isso foi destinado para uma favela, que foi a Favela da Paz. E foi lindo esse projeto, porque os líderes comunitários foram buscar os materiais nesse empreendimento que nunca foi utilizado nada. Bancadas de cozinha, revestimento de piso, 500 portas, esquadrias, tudo. Então todo esse material foi destinado para essa favela, e aí eles criaram hostels para receber os turistas e terem a experiência na favela. E olha que legal, a partir disso, isso gera renda para eles, tem muitas pessoas que vivem disso, e aí pensando aqui, sugerindo, a gente podia fazer isso, repetir mais vezes, porque eu trabalho muito também com mercado imobiliário, a gente faz várias obras, estandes decorados, várias coisas, e pensar da gente conseguir organizar todos esses materiais que não serão utilizados, já dá um destino, fazendo um trabalho social produtivo e organizando todo, ao invés de gerar resíduo ou as pessoas muitas das vezes não saberem o que usar com os produtos, a gente vai evitar as caçambas ficarem nas ruas gerando todo aquele transtorno e a gente conseguir fazer esse trabalho social. Esse eu fiz e foi um sucesso, tá? Aí agora as construtoras estão me ligando, perguntando se eu tenho interesse de ajudar, como é que eu posso fazer para poder fazer essas conexões. Foi uma ideia que eu tive recentemente, eu acho que eu queria pedir ajuda aqui para vocês, pra gente potencializar esse movimento, porque isso me deixou numa alegria, é uma questão assim que eu fiz de uma forma muito voluntária, mas assim, me deu aquela satisfação pessoal que eu falei, que bacana que a gente conseguiu tirar isso do papel. Você sabe que a gente tem um projeto parecido na Okamoto, o que a gente faz? A gente reforma, a gente só trabalha com reforma. Então tem muita coisa que não é utilizada, tem coisas que nunca foram usadas, como é o caso que você falou, mas tem outras coisas. A gente recebe até cama, que o cliente não quer nada, vai jogar tudo. A gente coleta, leva para a Okamoto e a gente já tem esse projeto, só que lógico, em uma escala menor, que eu acho que talvez a gente pudesse aumentar, né? Vou dar um exemplo que a gente tem um salão de beleza bem na frente da minha casa, que são 3 mulheres negras que saíram de grandes salões e foram montar o próprio delas. E aí eu sempre vi elas ali na frente, bem simples, bem humilde o salão. E aí eu comecei a frequentar e elas, dali a pouco tava meu prédio inteiro frequentando, elas muito competentes mesmo, mas um lugar bem humildezinho. Aí elas falaram assim, nós vamos precisar aumentar, porque não tá cabendo quantidade de gente. Aí eu fui lá ver o lugar, tinha que fazer uma super reforma. Eu falei, eu entro com a mão de obra e todo o material que eu tenho, que a gente guarda de resíduo de obra, né, que sobrou de alguma obra que não foi usado, doação completa, e vocês compram só o que faltar. Cara, e a gente fez o salão delas, hoje elas estão na 3ª ampliação do salão, sem ajuda nossa, já conseguiram sozinhas, mas a gente tem sempre isso, essa ideia de utilizar o que a gente tem o que sobrou de obra, o que não vai ser utilizado mais para voltar. Então, tem vários casos na Okamoto de um cliente que trocou todas as geladeiras, e a gente ter um dos meninos que trabalham com a gente casando e precisando de geladeira. Sabe, esse tipo de gesto, né, que a gente conecta quem tem para doar e quem precisa receber. E uma coisa muito legal que eu acho, quando a gente fala, por exemplo, de inovação, a gente sempre acha que é algo ligado à tecnologia ou algo muito aleatório. Isso já é inovação, sabe? Quando a gente pega essa rede se movimentando para poder, você direcionando para um território periférico e aí falando basicamente dos lares, que a gente está falando do empreendedorismo. Eu da parte com as revendedoras, você também com a parte de construção civil e bióloga, eu acho que quando a gente consegue movimentar isso já é inovação. Por quê? Porque a gente já está conseguindo manter e colocar um território fértil para que aquilo realmente produza, sabe? Então, olhar que não está tão distante assim, né? A gente pode se movimentar usando desse network, conforme a gente falou, a gente pode fazer um movimento. A ideia é o quê? Ampliar isso da melhor forma possível. Eu vou conhecendo as construtoras, vou contando um pouco, as pessoas gostam desse assunto, perguntam como podem ajudar e a gente vai mobilizando para a gente conseguir ampliar esse movimento. Voltando assim, vocês falaram muito de networking, eu conheci a Ana num evento também do Green Building, por ela também ser membro, e aí a gente acabou, através desse network, eu acabei indicando a Ana para fazer um trabalho
corporativo e é isso, a gente ir conectando as pessoas, verem os valores quando fazem sentido, e a gente se unindo a pessoas que têm o mindset muito, o formato de pensar muito alinhado com o que a gente acredita que vai ser um futuro consciente, um futuro que é mais correto com o que a gente quer para os nossos familiares. Então é nessa busca que a gente está sempre se apoiando para a gente conseguir traçar uma perspectiva mais produtiva e mais positiva para o mundo. Maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta. A Tati já respondeu? Já. Eu sou falante, pode perguntar. Eu acho que eu vou para a Ana. Tá bom, vamos lá. Tô pronta. Certo. Como a tecnologia está impactando o empreendedorismo e quais são as oportunidades e desafios associadas a ela? Essa é boa, hein? Essa é boa, né? São as perguntinhas aqui desses caixinhos aqui, que são as perguntas de 1 milhão, né? Bom, tecnologia, meu filho, Felipe, né, 24 anos, todo mundo aqui falou a idade dos filhos, eu não falei a idade do meu pimpolho, né? Ele saiu do Brasil, tivemos essa oportunidade com bolsa de estudo e foi estudar justamente tecnologia e entender como é que o futuro passa a viver com esta nova forma que a gente está enxergando o mundo. Tecnologia vem para mostrar para a gente, empreendedoras, que a gente tem que crescer e mudar todo dia. É com a tecnologia que a gente pode aumentar a produtividade, é com a tecnologia que a gente pode se conectar, que é a pergunta que veio do bloco anterior. Só que, aqui no Brasil, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos. Tecnologia não é acessível para todos. Sim. E tecnologia, ela é cara. Então, como é que a gente sai dessa situação? Que eu tenho a oportunidade de usar a tecnologia para o meu negócio, mas eu não consigo usar ele de forma igualitária para todos os empreendedores. É um ponto muito sensível. Eu acho que aqui a gente está discutindo muito empreendedorismo social e como é que a gente vai embarcar o tema tecnologia em áreas que a gente às vezes não tem nem internet para ter acesso à tecnologia. Então, eu acredito que para continuar crescendo a tecnologia é base, mas não pode ser somente por meio da tecnologia. Eu ainda assomo muito o papel das pessoas. Alguém quer complementar? Eu sempre. Eu acho que é justamente isso, assim, né? A gente tem muito hoje vendo, no meu caso, as vendas pela internet, marketplace, tudo crescendo, mas a gente também teve um outro movimento que é de revendedoras ainda, tendo aquele movimento de vamos tomar um cafezinho, assim, nada substitui o ser humano. Eu acho que por mais que a tecnologia esteja no nosso dia a dia e vai continuar, eu fico até um pouco assustada. Às vezes eu tenho mentorias no metaverso e no começo foi super complicado, pedir ajuda pro meu filho, hoje tá mais fácil, a gente tem loja no metaverso, tem várias coisas acontecendo, a gente tá olhando sim, porque a gente tem que estar de olho em todas as inovações, o que a gente pode levar, mas eu acho que nada substitui o ser humano e como que a gente vai deixar todos, né, tendo o mínimo acesso possível para sobreviver a toda essa loucura, né? Eu acho que a tecnologia, ela vem para tirar o melhor da gente. Eu vou te dizer, eu gosto do ChatGPT, que todo mundo critica. Eu acho que a gente consegue ter eu acho que você consegue otimizar o nosso trabalho. Ao invés de você ficar ali preparando uma descrição de cargo, tem uma pessoa que ela vai ficar pensando uma descrição de cargo, ela pode estar fazendo outra coisa, que essa, sim, eu acredito que é do ser humano, liderar, mobilizar a equipe, preparar para vender mais, e a tecnologia fazer esse trabalho, sabe? Como outra coisa, depois de muitos anos eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar o quê? Através da Conquer, que é uma escola voltada para negócios, que eu assisto no caminho, indo e voltando para casa. É tecnologia. Concordo também que muita gente ainda não tem esse acesso, mas eu acho que a gente consegue aproveitar e tirar o melhor disso. Um dos grandes problemas que a gente tinha era como conseguir ter todas as informações no mesmo lugar, quando a gente fala de obra. Quando você tem um software de gestão, você ganha tempo ali. Então, eu acho que eu adoro experimentar. Eu adoro testar e ver como é que mexe. Imagina para mim quando veio aquela ideia mundo VUCA. O que é mundo VUCA, né? É um mundo volátil, ele
nem sei falar toda coisa, depois alguém coloca, né, a descrição do mundo VUCA. Mas é exatamente isso, a gente tem que reaprender, a desaprender para aprender de novo. E cada detalhe que a gente olhar, sempre, né, a tecnologia está ali. Quando você fala dos TEDs, né, eu acho que uma coisa que talvez a gente nunca vai substituir são os livros. Só que hoje já tem gente que não lê mais livros, só ouve audiobook. E né? podcast também. E podcast. Então, eu tenho um pouco medo da tecnologia, para falar a verdade. Eu acho que a tecnologia, coloquei que o Felipe está estudando tecnologia, mas ele sempre traz para mim, está na Suécia hoje, está discutindo o papel da tecnologia no design, para encontrar soluções para a terceira idade. Né? Ou então para pessoas em áreas de risco. É isso que ele estuda, está buscando por meio de tecnologia soluções. Mas em todo o trabalho que ele desenvolve, academicamente falando, tem a pessoa. Precisa somar esses dois. Sim, e às vezes me assusta também um pouco quando a gente coloca só o metaverso, só a tecnologia e esquece quem está por trás disso tudo. Né? Mas um ponto legal também é que a gente às vezes fala de tecnologia e para assuntos, por exemplo, o ChatGPT, o metaverso, são mais complexos e novos por agora, mas assim, o WhatsApp é a rede social mais usada no planeta e ela serve para absolutamente tudo. Então você consegue estudar através do WhatsApp, através de pílulas de conteúdo que você compartilha, você consegue fazer pagamento através do WhatsApp, você consegue vender através do WhatsApp. Quantos comerciantes tiveram seus pequenos negócios, pizzaria, enfim, a loja do pote, que não tinha acesso e não sabia sobre a tecnologia de um marketplace, como vender, e ela tem um catálogo ali no WhatsApp que é super simples, ela consegue, isso é tecnologia. E ela usa aquilo para poder às vezes compartilhar uma corrente de bom dia ou uma fake news ou algo do tipo. Então a gente pode direcionar essas tecnologias que já são pequenas, mas que são muito usadas no dia a dia, para poder potencializar tanto a parte educacional quanto a de empreendedorismo. Veja que interessante. A gente começou a discutir aqui sobre recursos. Ninguém falou de tecnologia. A gente falou de mentoria, a gente falou de livros, mas quando a gente fala de recursos, tecnologia é recurso. Depois a gente avançou um pouquinho, networking, tecnologia. Está presente em tudo. Está presente em tudo. Então, em tudo. tudo que a gente faz, a tecnologia de fato vem para contribuir. A grande preocupação minha, de fato, é não ter acesso a todos no mesmo patamar e a gente não esquecer do indivíduo. Mas sabe o que é complicado? Desculpa. Você falante nesse ponto, mas sabe o que é complicado? A gente está falando muito da tecnologia e discutindo para ter acesso para todos. Eu, Tatiane, trabalho com social, assim, às vezes eu estou numa reunião na Faria Lima, em Pinheiros, na Paulista, e me despenco para uma área extremamente extrema. Então eu vejo os dois lados. Ao mesmo tempo que a gente está preocupado com a parte da tecnologia, essa semana a gente estava em reunião com um grupo de empreendedores e grandes empresários de Londres, e eles fazem captação de recursos e investem em negócios de impacto social no mundo inteiro. E aqui eles selecionaram São Paulo, Manaus e depois eles iam para a África e alguns outros lugares. A gente saiu de Pinheiros, de um território, de um coworking super estratégico, cheio de tecnologia. A gente foi para Jardim São Luís, numa comunidade super pequena, com 300 famílias, uma comunidade de 3 anos. Então, uma comunidade de pessoas que se viram obrigadas a ir para aquele lugar, porque elas não tinham mais opção de moradia, não conseguiam mais pagar um aluguel. E naquele lugar, antes de eu levar o meu projeto, que dá essa possibilidade de empreendedorismo, a gente está pensando em políticas públicas básicas. Então, saneamento básico, iluminação, parede. A gente está falando de uma comunidade com 300 famílias com mais ou menos 5 pessoas, 6 pessoas por casa, que não tem iluminação. A gente está falando aqui em São Paulo, tá? Atravessou a ponte João Dias. Então, ao mesmo tempo que a gente discute tecnologia que vai estar muito distante para todo mundo ter acesso, a gente ainda tem políticas básicas que as pessoas ainda não têm acesso. Então, é equilíbrio mesmo, não tem muito o que fazer. Só complementando, a gente tem no escritório de arquitetura e todo esse núcleo que a gente criou no escritório de desempenho diário, enfim, a gente criou essa consultoria e uma das coisas que a gente até fez agora reunião antes de eu vir para cá, através do OKR, a gente está montando um núcleo no escritório, uma forma da gente se aprofundar no ChatGPT, por conta que a questão da gente conseguir utilizar desse recurso para a gente ter dias mais produtivos. Isso, como eu falei, é um exercício diário. Então, imagina, a pessoa ia ficar lá horas fazendo um texto. Então, toda essa questão é um investimento que é pessoal até. Aí estavam falando lá na consultoria, um valor que você paga no nível 4, que aí você consegue fazer esse investimento, cada um do time, para a gente conseguir não perder tempo com coisas banais. E ele deu um exemplo muito interessante que eu quero falar aqui.
o desenvolvimento do chat GPT é uma coisa tão impactante que eu confesso que eu vou também me aprofundar cada vez mais, que ele falou para cada um da equipe, gente, imagina uma pessoa hoje trabalhando sem o celular. Como é que o dia vai ficar improdutivo? Imagina a gente sem celular, apenas com telefone fixo em reuniões presenciais. Então ele falou uma coisa muito imponderada. Ele, olha, eu sei que ainda é um crescimento que está tendo nesse movimento, mas essa tecnologia vai ser tão importante para o mundo assim como um celular é hoje. Então a gente precisa se aprofundar porque esse é o futuro. Então aí ele falou para cada um da equipe, olha, invistam seu tempo entendendo como é que isso funciona, porque isso vai ajudar vocês, igual um celular hoje ajuda qualquer um na vida de, enfim, até a pessoa que está numa comunidade mais simples possível, de todo mundo, muitas pessoas têm acesso à internet, têm celular, isso é uma coisa que a gente vê na nossa rotina, as pessoas trabalham com a gente, enfim, as pessoas, até os vendedores, as pessoas na rua mesmo, que lavam o carro, todo mundo hoje tem um celular, tem acesso à internet, de uma forma mais ampla, claro, né? Sim. Mas eu acredito que esse recurso veio para ficar e quando as pessoas entenderem a potência que é o ChatGPT, a gente vai conseguir ter uma potencialização da nossa dinâmica de trabalho processual de uma forma muito disruptiva. E vou te falar, isso nem é o futuro, isso já é nosso presente. Eu estava numa imersão da Conquer esse final de semana, todos os empresários que eram palestrantes ou mentores lá usam ChatGPT, todos, 100%. Então, e outra, o que é? É extrair o melhor da gente. Uma vez eu li um livro, contava a história de uma jornalista que tinha ido morar na Dinamarca. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que a gente tem que trabalhar cada vez mais. E na Dinamarca eles têm uma cultura diferente. Você tem que trabalhar e desenvolver aquele escopo, dentro daquele horário. Se você ultrapassa o horário é porque você é ineficiente. Então, o que eles valorizam? A pessoa ter vida pós-trabalho, né? Ela poder sair, curtir, ver coisas diferentes. Tanto é que eles são muito conhecidos sobre design de imóveis, né? São eles valorizam referência. E você vai em qualquer casa, sempre tem os designs, né? Então, eu acho que tem muito dessa questão de você otimizar seu tempo para gastar seu tempo com coisa que realmente vale a pena. Mas é a questão do OKR, só um minutinho, só posicionando isso, que legal, porque a cultura europeia, toda essa cultura que a gente tem, que eles iniciaram muito antes de nós, é o que? A gente ter essa questão da gente também ter dias mais felizes. Ter qualidade de vida está acima de qualquer outra coisa. Sim. Então, assim, isso atinge nossa saúde. Quem não quer ter dias mais saudáveis? Então, essa felicidade está totalmente linkada à nossa saúde. Então, basicamente, o que? Se a tecnologia veio para nos ajudar a gente não ficar estressado e ter toda essa sobrecarga de trabalho, a gente pode amenizar isso através do ChatGPT, eu acho, por que não se aprofundar nisso e fazer isso ser uma válvula importante para a gente conseguir otimizar nosso tempo e também dedicar tempo à família. Sim. E tudo que faz sentido na nossa rotina. Então, era isso que eu queria colocar. Assim, na hora que a gente começou a discutir o papel da tecnologia, que foi a pergunta que foi colocada, a tecnologia veio para ficar. Ela, sem dúvida, ela vem para contribuir, para ajudar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de não ser refém dessa tecnologia. A gente tem que ter muito cuidado de não associar o empreendedorismo à necessidade de ter a tecnologia. O indivíduo faz a diferença. A gente pode também ficar refém e não ter vida própria. Tem que tomar muito cuidado. O equilíbrio. Usar a tecnologia para nos tornarmos mais produtivos, e a gente encontrar o equilíbrio entre vida de empreendedora e vida familiar. Eu me preocupo muito com isso, de fato. Ana, caixinha sua. Caixinha minha. Eu vou ler a outra pergunta, eu tô adorando essa brincadeira. Perguntar para você, Tati. Meu Deus, tô aqui. Vamos lá. Gente, que legal. Adorei a pergunta. Todo mundo vai querer responder essa. Vamos lá. Como desenvolver resiliência e motivação para alcançar o sucesso nos negócios? Olha, eu vou dar um exemplo da minha vida, assim, meu filho, que é o meu maior negócio, né? Eu fui mãe com 18 para 19 anos, então saindo da adolescência, entrando para a fase adulta. E quando eu
vi, né, falou, você é mãe, fiquei desesperada, e aí você vem com uma série de problemas, e aí você vai pensando em todos os problemas que podem ter. E hoje, quando eu olho um menino saudável, um menino extremamente educado, um menino feliz, um menino cheio de possibilidades com 15 anos, eu falo, caramba, como deu certo esse meu negócio, sabe? Como deu certo esse meu primeiro empreendimento. Então, eu acho que basicamente é isso, é você ter consciência de que nada é perfeito, né? Então, a gente tem que manter o foco desde o início. Existe o pessoal fala assim muito, quando que você virou empreendedor? Quando você é, você é. Você vai criando alguns caminhos para você não ir, ou então você está com um pouco de medo às vezes, aí você fala, não, esse não é o momento ainda, mas chega um momento que você fala, peraí, já estou no meio da ponte, eu não quero voltar mais, eu quero seguir adiante e não tem mais para onde ir. E é nesse momento que você vira e você tem que ser realmente resiliente a ponto de pensar em todas as dificuldades que podem existir, mas não são essas dificuldades que vão mensurar ou dar o potencial que você precisa. Eu acho que é ouvir as pessoas, assim, ter essa humildade que a gente falou lá atrás, de ouvir, de escutar mentores, deixar o ego de lado. Assim, eu sempre deixo o meu ego muito de lado quando eu falo tanto do meu filho quanto do meu negócio, porque eles não são meus, né? Eu fiz para deixar legado, eu fiz para que aquilo seja replicado. Então, sempre quando eu tô com muita dificuldade, vendo tanto a parte que eu preciso de resiliência, de mais foco, de mais determinação, às vezes é grana, às vezes é isso, todos os problemas eu vou olhando para, peraí, isso aqui é um problema criado pelo meu ego, que quer que isso aqui vá para frente, ou é pelo eco realmente que tem que acontecer. Quando eu coloco na medida falando isso aqui é o ego, deixa de lado. Quando eu eco, aí sim, vale a pena eu ser mais intensiva, eu colocar mais força e aí adicionar mais redes de apoio. E a gente tem que ser genuína com nós mesmos, assim, não, peraí, vale a pena? Isso aqui vale, então vambora. Alguém quer complementar? Acho que brilhou. Muito. Obrigada. Bom, pra mim, eu acho que uma coisa que faz muita diferença é propósito. Quando eu tenho um propósito de uma coisa que eu quero e, por exemplo, eu acho que a Okamoto, ela nasce com um propósito muito definido e não é fácil estar à frente da construção civil, sem sócio, com um filho pequeno. Todo mundo falou a idade dos filhos, eu não falei, mas eu tenho um de 4 e um de 7. Então, assim, é muito difícil, mas quando você tem um propósito, um objetivo ali, numa coisa que você acredita, eu acho que tudo cabe valendo a pena. Eu ia pegar esse gancho do propósito e, assim, o que me motiva muito, muito mesmo é meu time, sabe? Porque a gente é muito responsável por aquelas pessoas que se engajaram e acordam todos os dias comprometida com esse propósito que você, empreendedora, está desenvolvendo. Então, a gente tem que se motivar para motivá-los, né? A gente tem que ser resiliente porque, de certa forma, naquele papel solitário que a Favi colocou lá no começo, quando eles estão cansados, a gente precisa ter gás ali para puxar e colocar a força. Mas, por outro lado, a gente também cansa. Tem dia que a gente acorda assim um pouco de para-choque baixo, não é verdade? Não sei a Vivian. A Vivian tem cara que não, né? Bom, eu me culpa, às vezes eu me culpo. Aí quando eu recebo um bom dia daquele time, eu fiz, não, a gente tá junto aqui por algum propósito. Então, acho que isso motiva. O teu propósito é muito bonito. Obrigada. Eu vou só falar. Bem, dentro da minha família, minha irmã, minha mãe, tudo fala assim, que eu sou realmente, eu tenho uma pilha bem intensa, então eu sou bem incansável, não vou mentir, eu tenho que ter humildade de falar que eu tenho uma energia muito, muito forte dentro de mim. Mas uma coisa que é muito, que me intensifica e me motiva muito todo dia, é eu ter ideia de quantas pessoas que eu posso ajudar e quantas pessoas que dependem do meu trabalho, numa obra, quantas famílias que eu tô podendo ajudar ali numa obra, mas são muitos fornecedores. Então isso tudo me faz tão feliz que eu falo assim, eu não posso desanimar, eu tenho que ir com a força total, porque realmente uma obra, imagina, a gente toca, sei lá, 30 obras, 40 obras de uma vez. E obras grandes, quantos fornecedores estão ali dependendo daquele serviço e quantas famílias estão ali esperando esse serviço acontecer. Isso me deixa muito feliz. Então, isso me dá muita energia. Que é o propósito. Eu ser resiliente. Realmente, porque às vezes são muitas batalhas que a gente tem que a gente não pode desanimar e a gente tem que encarar, a gente como mulher, falando aqui, a gente como mulher no mercado da construção civil, querendo ou não, tem mais dificuldades, não vamos omitir esse assunto, mas eu acho que a gente está aqui para fazer a diferença, para a gente deixar um legado.
de ter essa vontade de fazer acontecer e ajudar muito ao próximo. Acho que isso aí, pra mim, é o que mais me deixa motivada. Não só o time, porque o time, claro, conviver todo dia com o time que a gente configura é muito gostoso. Eu sou uma pessoa que tem pena de ir embora pra casa. Eu vou embora pra casa porque eu lembro que eu tenho, assim, eu sou mãe, tenho marido, mas se deixar no meu universo, eu gosto tanto do que eu faço, eu esqueço da vida, eu esqueço do tempo, eu perco a noção se eu estiver fazendo um projeto criando, eu esqueço que é noite, eu fico realmente imersa naquele mundo. E aí eu tenho que lembrar, eu falei, gente, meu filho tá me esperando, aí eu já chego, quando eu chego em casa já é outro universo. Aí é a hora que eu desligo, o celular nem encosto e eu fico totalmente focada na minha família. Mas eu confesso que são desafios que a gente tem que ter o equilíbrio. E essa busca do equilíbrio é um exercício também diário, porque de fazer o que ama profissionalmente e ainda ter todas as tarefas familiares, a gente como mulher não é fácil, são desafios. No último sábado, Desculpa, pode falar. A Proactive, a empresa que eu presido, né, que eu dirijo, a gente celebrou 23 anos de existência. Eu vi as comemorações. É uma data muito significativa. Muito. E é dia de festa, então todos os colaboradores, e a gente faz aquela foto dos colaboradores, eu faço, uau, amanhã de manhã tem que acordar mais cedo, com mais garra, com mais força, porque a gente tem muita responsabilidade quando a gente empreende algo, né? Quando a gente cria algo. Eu não sei qual das três falou sobre ser empreendedor, e o empreendedor ele é muito solitário, né? É um caminho muito solitário. Eu sempre falei da mesma forma, mas aí eu comecei a olhar o quanto pra vida, assim, a gente vai falar do empreendedor solitário, mas pra tudo, o quanto a gente às vezes concentra sempre no lado que é um pouco mais difícil, mas quando a gente para olhar o que a gente consegue colocar como rede, é solitário, mas quando você consegue externar, quando você consegue mandar uma mensagem para um outro amigo empreendedor também, para um outro colega, ou que seja para alguém da tua equipe, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente vê um movimento de pessoas querendo ajudar, assim, e aí às vezes a gente coloca uma concentração para uma ajuda que não veio, para algo específico que você buscava e aquilo não aconteceu, aí você fala, nossa, queria tanto que isso desse certo, e a gente concentra tudo para aquilo, mas tiveram várias outras coisas legais que deram certo e que você não estava sozinho. Então, assim, eu usava muito que eu era uma empreendedora solitária, hoje eu vejo que eu não sou solitária, assim, eu tenho uma base de revendedoras que me levantam muito, que são essas mulheres de Paraisópolis e de outras que a gente está indo. A Faviana é um exemplo gigante, assim, eu vim de uma linhagem de mulheres fortes, então minha mãe é uma mulher forte, as minhas tias são mulheres fortes, as minhas amigas são mulheres fortes, a Faviana é uma empreendedora fortíssima que eu me inspiro, Renata Alves, que é uma outra empreendedora amiga nossa de Paraisópolis, também me inspiro muito, Ana Luísa, vocês, então assim, eu acho que quando a gente começa a olhar tudo isso, essa rede que a gente tá do lado, a gente não tá sozinho, a gente não é um empreendedor solitário, a gente tem dores sozinhas, porque são dores dos nossos sonhos, das nossas frustrações, das nossas vulnerabilidades, mas colocar essa expectativa que o outro tem que entregar alguma coisa pra gente, que é o que frustra a gente. Mas, no geral, a gente não tá solitário e a gente tem esses apoios. Maravilha. Tati, caixinha sua agora. Eita. Vou fazer pra Fá. Vamos lá. Quais são os principais erros que um empreendedor deve evitar ao iniciar um negócio? Eu acho que o primeiro que eu levantaria é não ter um propósito. Eu acho assim, você abrir um negócio para ganhar dinheiro, eu acho que você já começou errado. O ganhar dinheiro é uma consequência de você abrir alguma coisa que você sonha e que você ama. Se você... E ó, eu vi isso na Vivian falando o tempo todo, eu sinto muito isso também. Eu amo o que eu faço. Eu não saio para trabalhar. Várias vezes eu vi, nossa, eu não sei como você aguenta tudo isso, tanto problema. Porque eu amo o que eu faço. Eu acho que o primeiro erro de um empreendedor seria esse, você abrir um negócio sem brilho no olho. Várias vezes eu vejo, tem gente que chega para conversar comigo e fala assim, olha, eu tenho 3 opções aqui de negócio, qual que você acha que vai dar mais dinheiro? Acabou de acontecer isso comigo. Lingerie, que era uma loja de óculos de sol e tinha uma outra coisa que não tinha nada a ver, uma prestação de serviço. Eu falei, qual que é a lógica disso dentro da... De onde você tirou? Não vá na prestação de serviço. Você jogou o negócio pra cima e tirou... Então, assim, você vê que a pessoa não tem uma identificação dessa pessoa ali dentro. Quando a gente estava falando sobre visão e competência, se ela não domina aquele negócio, ela tá tão diversa, quer dizer que ela não tem competência
competência muito em cada um deles. Ela não domina aquele mercado, ela não estudou, ela não tem um propósito de ser a tua marca, e hoje cada vez mais isso, né? A tua marca, ela tá no mercado, qual que é a função dela no mercado? Como que o mundo vê a tua marca, o teu trabalho? Então, na minha opinião, o maior erro é esse, é você começar um negócio sem propósito. Posso complementar? Claro. Até porque, você falou no finalzinho ali, né, sobre o propósito e as marcas, como elas se posicionam, a gente esquece de colocar a marca como algo muito acima e o cliente muito abaixo. A gente esquece que são pessoas se conectando com pessoas. Uma marca, ela tem que ter um DNA que se conecte a alguma pessoa. Então, você tem que comunicar, não tem jeito, são pessoas com pessoas. Sim, no fundo você vende sempre para a pessoa, né? Eu acho que as perguntas vão se complementando, Sim. né? A gente falou de humildade. Então não dá para iniciar um erro grande é você não ser humilde. Você achar que você sozinho vai chegar em algum lugar é um erro. Acho que é o principal, né? Humildade, eu acho que tá acima de qualquer coisa. De qualquer coisa, em qualquer lugar que você tiver, né? Ou a pessoa acha que sabe tudo também. A gente tem que ter humildade de pedir apoio, pedir ajuda, saber ouvir é fundamental. Então, eu acho que isso é a Às base. vezes até mais do que falar. Saber ouvir é tudo. Muito mais. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Eu sempre ouvi isso. É ditado de vó, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca exatamente por isso. Você fala menos e eu contar pra mais. vocês só uma coisa rápida. Eu tenho cada vez convicção que a humildade, eu tenho minha rotina, como eu falei, é sempre muito intensa, porque eu tenho, além de arquiteta, de prestadora de serviço, eu também sou empresária com a parte do design de produto, eu dou consultoria, então vocês imaginam, são várias disciplinas e eu organizando toda essa demanda diária. Mas eu acho que eu fico muito impressionada com a falta de humildade, muitas pessoas que a gente convive. Então, isso assusta muito, porque é realmente impressionante como a pessoa perde, a perda de dinheiro, de tempo, de tudo que a gente possa pensar quando a pessoa bota essa arrogância, toda essa questão de não saber ouvir o próximo, o que a pessoa pode contribuir para a pessoa seguir em frente de uma forma correta. Então, a falta de humildade é uma coisa que cada vez, hoje em dia principalmente, me incomoda muito. Então, acho que humildade hoje eu vejo como principal questão em qualquer ser humano, assim. Saber ouvir. Eu concordo. Sim. Agora, a caixinha vai pra você. Vou fazer pra Tati. Meu Deus! Como bom líder potencializa ou viabiliza um negócio? Foi boa essa pra você, hein? Super, foi... Primeiro, acho que é com tudo que a gente já falou ali, estrategicamente falando, né? Então, com foco, determinação, né? Com você mantendo uma rotina realmente de entrega, com foco no resultado, eu acho que estrategicamente é essa parte. E aí eu acho que a gente tá falando, quando a gente fala de pessoas, é através do exemplo mesmo, sabe? É emoção, é você ter muito mais empatia, é você ouvir, você tem que estar com foco no resultado, mas você lida com pessoas. E pessoas, elas têm emoções diversas, elas têm problemas diversos, então eu acho que é você continuar com essa forma estratégica, mas lembrando que você lida com pessoas. Então, e você está ali para desenvolver. Se eu não desenvolver aquela pessoa, a minha empresa não cresce, meu resultado não chega, né? Então, acho que é isso. Tati, não tinha pessoa melhor para responder essa pergunta. Foi direcionada. Alguém quer complementar? Não, porque eu concordo em gênero, número e grau. Também. A gente só consegue liderar pelo exemplo. Não dá pra gente dizer, faça isso e você faz exatamente o contrário. E não esquecer que a gente tá falando de pessoas para pessoas. Sempre você tem um ser humano. Né? Quanto mais a gente estuda, ainda é impressionante o quanto a base do nosso estudo é importante pra gente alcançar o nosso sucesso. Então, a gente indo a fundo no que a gente quer no foco e a gente estruturando toda essa base de pesquisa da melhor forma possível, com tecnologia ou sem, através do livro, do jeito que quiser, essa pesquisa só vai criar mais base pra gente inspirar as pessoas, motivar e dar exemplo pro nosso futuro que a gente está construindo. Eu acredito muito no que eu faço, muito. Mas eu dou assessoria e ensino como você pode construir empreendimentos com menor impacto ambiental. E é um assunto que até a Vivian colocou no início do nosso bate-papo aqui, que tem pessoas que acreditam e tem pessoas que desacreditam. Mas, na realidade, o engajamento não é 100%. Fica olhando quais são os caminhos tortos que pode chegar ao resultado. E eu me orgulho muito, porque quando eu ensino, quando eu estou na sala de aula, eu coloco
com muita humildade, isso que fique bem claro aqui, tudo que eu coletei ao longo dos meus anos de estudo, ao longo dos meus anos de pesquisa, e tem muitos alunos que chegam para mim e falam, isso é utópico, a gente não vai conseguir chegar lá. Eu falei, aqui a gente não está para colocar a verdade absoluta, aqui a gente está para colocar os assuntos e cada um ir pensando no seu tempo. E me orgulha muito quando o tempo passa e eu encontro aquele aluno, professora, deu certo, não é? Então, eu fiquei pensando, olhei suas palavras, seus exemplos, não foi fácil, mas a gente consegue transformar. Então, quando a gente usa o que a gente acredita e por meio do nosso exemplo, né, a gente repassa esse conhecimento, a gente não tem, e aí a humildade, a gente não tem a pretensão de mudar o mundo. Mas se a gente conseguir fazer uma formiguinha andar diferente, certamente muitas virão atrás. Bom, gente, nós estamos chegando no final. Só pra gente encerrar, eu vou tirar a última pergunta. Eu posso só contar uma coisa? Vou te contar uma coisa rápida, Ana, que você falou, não posso deixar de fazer esse registro. Tive a oportunidade de trabalhar com a Ana num projeto, como eu falei, e aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero fazer vou dar um depoimento. A Ana fez algumas reuniões com a gente, e aí meu time inteiro, quando terminava a reunião, que aula! Aí foi muito legal, porque não só a Ana, claro, como ela configurou o time, o formato que ela organiza, tudo tão bem estruturado, tão bem embasado, lógico, que meu time inteiro ficou assim, as reuniões são motivacionais de certa forma, e aí todo mundo ficou encantado, e a forma que você fala também é tudo tão bem estruturado, que até o cliente fica, e a forma calma que você passa a informação, então você não passa ansiedade, você passa leveza o tempo todo. Então eu acho que fez um bem até para a experiência que nós tivemos de desenvolver o formato ali, de organizar um desenvolvimento de um projeto, que foi uma referência lá para o escritório. Então eu queria fazer esse depoimento porque a equipe inteira ficou assim, encantada. E não foi só no teu escritório, o outro podcast que a gente gravou, todo mundo falava isso. Ela tem um raciocínio muito lógico, ela consegue montar uma estrutura muito bem organizada, né? Então ela passa pelo assunto, ela tem um começo, meio, fim, ela recapitula pra... É muito didática essa mulher. Gênia. Parabéns. Gente, agora por causa do nosso tempo, eu vou soltar a última perguntinha, vou pedir para que cada uma comente ela de uma forma bem rápida. Quando expandir seus negócios para novos mercados? Vamos lá. No meu caso, acho que é depois que você criou uma base, assim, né? Faz um MVP bonitinho. Você falou da ansiedade agora, né? A gente quer crescer, a gente quer fazer um monte de coisa. Se eu tivesse o dinheiro que eu imaginava no começo e que eu achava que eu precisava, eu ia gastar tudo, eu ia errar muito. Então, foi até bom não ter o caixa que eu achava que era necessário para eu conseguir ter criatividade, eu pensar em novas oportunidades e novas formas. E eu acho que para você expandir, você tem que fazer muito bem feito, mesmo que seja... Meu grupo de clientes está pequeno, eu estou pegando um número de obras menor, mas a minha qualidade ela tá legal, sabe? Eu estou conseguindo medir o qualitativo, o quantitativo. Então, os meus KPIs ali básicos, eles estão sendo entregues, porque eu acho que as pessoas têm uma vontade de crescer muito grande, mas aí perdendo a essência, sabe? Então, mantenha o propósito, o que você tem, que eu acho que você chega lá. Eu vou nessa linha. Eu acho que a gente não pode dar um passo maior do que a perna. Solidez econômica é importante para crescer e tem que ter... Acho que a maturidade de entender que o mercado que a gente atua, por exemplo, aqui em São Paulo, que hoje é onde está mais a concentração, é diferente de um outro mercado que a gente vai estar trabalhando. Você trabalha na comunidade Paraisópolis. Isso não quer dizer que você vai para uma outra comunidade de um outro estado, ou até mesmo do mesmo estado, e você vai replicar igualzinho o seu negócio. Que a cultura, as pessoas são diferentes. Então, acho que para a gente dar um salto de expandir o nosso negócio, tem que ter solidez econômica antes de qualquer coisa. Para manter o propósito, a gente tem que respeitar a cultura da onde a gente está chegando. E para isso precisa de experiência, sensibilidade. Você, Vivi?
Eu tô totalmente de acordo com tudo, 100% de acordo com tudo que vocês pontuaram aqui. E eu acredito que toda essa essência do que a gente está debatendo, eu acredito que isso aí é muito a base de todo o nosso caminho aí que a gente está estruturando para seguir corretamente, crescer organicamente. Eu tenho muita convicção que é a melhor forma da gente ter sucesso no futuro. Muitas pessoas pensam a curto prazo, eu acho que é um equívoco. Pensar a longo prazo é fundamental para a gente deixar um legado bem embasado. E eu acredito muito, eu tenho isso na minha empresa, na minha empresa de design também. Eu demorei 14 anos para tirar minha empresa de design no papel. Eu morei na Itália, adolescente, voltei para o Brasil. Eu só abri a empresa de design de produto que agora tem 7 anos que ela está bem estruturada, e meu sonho era exportar. Então, no próximo mês, a gente está indo fazer um lançamento nos Estados Unidos. Então, em Los Angeles, desculpa. Então, acho que é isso. É crescer organicamente, não se atropelar. Entender que tem toda uma questão de caixa a ser controlado. Mesma coisa comigo, Tati. Se eu tivesse, talvez, o caixa que eu gostaria, eu teria feito muitas besteiras. Então, assim, a gente ter pé no chão sempre. Eu sou muito sonhadora, não vou mentir. Eu acho que isso aí motiva a gente. Eu acho que todo empreendedor tem que ser sonhador. Eu acredito que sonhar não paga. Então, eu sempre fui uma sonhadora. Então, eu fui atrás dos meus sonhos, por isso eu acordo todo dia feliz. Eu tenho os meus ainda muito bem traçados, mas eu acho que a gente ter sempre o pé no chão e ter esse suporte da equipe e de consultores para nos ajudar a ter esse pé muito consolidado, eu acho que faz com que a gente cresça corretamente e não se atropele no meio de um processo, às vezes de forma desnecessária, controlando muito essa ansiedade. Eu acho que hoje um empresário, às vezes, é muito imediatista. E eu vejo isso muito no meu dia a dia. E esse imediatismo é tão errado, porque uma coisa que eu só quero pontuar: gestão e planejamento, seja qualquer coisa na vida, é fundamental. Então, em uma obra sem gestão e planejamento, tá tudo errado. Então, você tem que ter um processo muito claro, escolher as pessoas certas, para o negócio fluir bem e não virar um estresse, depois não virar um problema. Uma execução equivocada pode ser um trauma muito grande, um desperdício de dinheiro, de tudo. Então, gestão e processo é base para tudo. Cada um com o seu aprendizado, com sua bagagem cultural, seja lá o que for, cada obra, em cada área que a gente atua, cada setor, principalmente no Brasil, vou falar no Brasil, né? Realmente a cultura, uma obra que acontece aqui em São Paulo é totalmente diferente que acontece, tipo, no Espírito Santo, no Ceará, seja na Bahia. Então, assim, as culturas são muito diferentes. A gente lida com mão de obra diferente também. Então, a gente entender os limites de cada gestão é muito importante e saber estruturar todo um planejamento, uma gestão correta para cada nicho. Então, isso é fundamental para a gente crescer corretamente. Gente, concordo plenamente. Infelizmente, precisamos concluir, fechar. Não sei pra vocês, pra mim voou o tempo. Eu nem vi passar. Acho que foi muito legal. Foi uma delícia. Foi muito bom, gente. Se você me permitir, eu queria fazer um fechamento muito rápido. Total. Então, assim, pra quem quer empreender, busque uma palavra que todo mundo falou aqui, mas eu acho que a pergunta não surgiu. Precisa de equilíbrio, gente, entre a vida profissional e pessoal. Como mulher, eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio de papéis. Nós somos empresárias, somos mãe, mulher, dona de casa, somos tudo ao mesmo tempo. E quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, certamente a gente vai encontrar o nosso sucesso e a energia da Vivian para acordar todos os dias, né? E fazer as coisas acontecerem. Não é, Fabi? É verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu só tenho que agradecer. Obrigada a vocês três por terem participado aqui com a gente. A ideia desse podcast é poder trazer um pouco da nossa experiência, essa troca para o público. Então, vou pedir para vocês que estão assistindo, que curtiu, curta a gente, compartilhe, se inscreva no canal e a gente está de volta daqui 15 dias, todas as quintas-feiras. Obrigada, gente. Obrigada. Adorei, meninas. Adorei. Foi maravilhoso.